Olá, terceiro ano, estamos de volta. E na semana passada a gente fez uma voltazinha lá ao início do livro 2, estudou o Barroco. E a sequência do Barroco é o arcadismo. Então, por mais que você já tenha assistido em videoaula, através das videoaulas do SAI, eu achei interessante fazer uma revisão com vocês com a nossa linguagem, antes de dar sequência, né, aos romantismos que a gente vem estudando. Então, ainda hoje nós não vamos dar sequência ao romantismo prosa 2 e vamos trabalhar aí o arcadismo com vocês. Então, vou trabalhar com esse slide, tá? Em que a gente vai ver aqui algumas características bem fofinhas sobre essa escola chamada arcadismo, neoclassicismo ou setecentismo, que é uma escola em que os textos eles são muito simples, em oposição aos textos barrocos. Eles trazem uma linguagem simples, uma linguagem pastoril, uma linguagem bucólica, em relação aos pastores de ovelhas daquela época. E são textos muito fáceis de identificar. Eu costumo dizer que o arcadismo é um dos textos que a gente identifica mais facilmente nas provas de vestibular pela simplicidade da linguagem, pelas expressões que trazem aí algumas dicas, né? Quando se vê Marília, quando se vê vaqueiro, gado, pastores, ovelhinhas, esses termos dentro de uma poesia, 99% é chance de que a gente esteja diante de um texto Arcade. Não quer dizer que toda vez que eu ver o nome Marília dentro de um texto, ele vai ser Arcade, né? Mas se for a Marília do Dirceu, aquela do vaqueiro, vai ser sim Arcade. Olha como esse texto ele é simples, gente. Diz assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das branquinhas ovelhas, das brancas ovelhinhas, tiro leite, as mais finas lãs que me visto. Graça, Marília Bela, graças à minha estrela. Aqui a gente tem um texto de Tomás Antônio Gonzaga, que é um texto em que ele se refere à sua amada. E ele faz a propaganda dele, né? Ele diz, olha, eu não sou nenhum vaqueiro que vive de guardar o gado dos outros. Eu sou o próprio dono do gado, eu sou o próprio rei do gado, né? Como diz a história. E eu tenho um casal de empregados que me trazem tudo que eu preciso, que é o vinho, o legume, a fruta, o azeite, das ovelhinhas que eu tenho na minha fazenda, eu tiro leite. Então ele está meio que divulgando as suas próprias vantagens para que ela o aceite como marido, né, como esposo. O contexto histórico do arcadismo, de uma forma geral, traz duas situações que merecem destaque. Primeiro é o intenso progresso científico que acontecia. E o que surgiu com esse progresso científico? Nós podemos destacar três situações. Quando Newton formula a lei da gravidade, nós temos a psicologia que aborda as leis das sensações e a biologia que classifica os seres humanos. Então, progresso científico em alta. E a outra situação é que desse progresso resulta a tecnologia e o consequente aumento da produção. Vamos corrigir consequente aqui, porque a trema não existe mais. Certo. Então, a gente tem o intenso progresso científico e o intenso progresso tecnológico. Os negócios e ciências separam-se da religião e todas as mudanças caracterizam um movimento cultural chamado iluminismo. Se lá no Barroco a gente tinha o conceptismo e o cultismo, a palavra da vez do arcadismo vai ser o iluminismo, que é a representação do esclarecimento, né? Da significação das coisas, da sabedoria, da busca dos conceitos. O iluminismo dentro do arcadismo representa um esforço cultural cujo objetivo era a atualização de conceitos, leis e técnicas, assim como uma maior eficácia na ordem social. É considerado, por conta disso, o século das luzes, ou seja, tudo nesse momento pode ser explicado à luz da ciência e à luz da razão, não mais com base nos preceitos bíblicos ou religiosos, mas nós vivemos um momento aqui no século XVIII, que é o momento em que a ciência e a razão, o racionalismo estão em voga, né? Estão em destaque. Dentro desse período, surgiu um livro chamado Enciclopédia, que foi um livro publicado no ano de 1751, onde ele reuniu os escritos de vários pensadores, como Diderot, D'Alembert, Rousseau, e
é como se fosse uma pasta, se a gente estiver falando de computador, né, uma pasta em que era arquivado todos os grandes escritos, as grandes publicações dos maiores escritores da época. Então, era um livro importantíssimo. O iluminismo, ou o arcadismo, melhor dizendo, também é chamado de neoclassicismo. Por que neoclassicismo? Porque os escritores árcades imitavam os clássicos, no sentido de voltar-se às características da antiguidade greco-romana, de fazer menção aos deuses da mitologia, a usar os cenários bucólicos, os cenários da Grécia. E o bucolismo essa imagem representa bem o bucolismo, né? Que é essa situação de sintonia do homem com a natureza, de buscar o ar livre, a luz, o contato direto com a natureza, com aquilo que é considerado simples, mas ao mesmo tempo é essencial. Temos um exemplo de uma música mais atual de Zé Rodrigues e Tavito, que representa bem esse desejo do homem árcade, do eu lírico, quando ele diz assim: eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais, e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim, eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Dentro do arcadismo, a gente vai ver vários termos, em vários momentos, caracterizados por expressões em latim, como aurea mediocritas, que é o ideal da vida simples, desprezando o luxo. Então, em vários textos, a gente vai perceber esse ideal de vida simples, e esse ideal de vida simples é o aurea mediocritas, ou o aurea mediocritas. O fugere urbi é a filosofia do arcadismo, que é o fugir da cidade. O campo é considerado uma espécie de paraíso perdido, sobretudo pelo homem europeu. Então, a gente vai ver o tempo todo a exaltação do campo, comparado aí a um verdadeiro paraíso. O Carpe Diem representa também uma filosofia muito forte, a representação do arcadismo, no sentido de que o escritor, o eu lírico, poeta, ele vivia em busca do momento, de viver o momento, não preocupado com o dia seguinte, como no arcadismo, mas em busca de aproveitar o momento, se desprendendo do passado e do futuro. A gente vai ver também vários termos relacionados à Arcádia. O que é Arcádia? É exatamente a origem aí do nome arcadismo. A Arcádia, a lendária região da Grécia, onde os pastores liderados pelo deus Pan dedicavam-se à poesia e ao pastoreio, ou seja, eles iam disputar poesia, iam disputar a declamação de versos, quem produzia mais, quem fazia isso menos tempo, quem fazia isso melhor, celebrando o amor e o prazer. Então, a Arcádia é um lugar, é uma região da Grécia Antiga, onde os pastores, ou seja, onde os poetas iam buscar inspiração, iam pedir inspiração ao deus Pan. E daí veio o nome arcadismo, porque os poetas, os escritores desse período se dirigiam até lá para buscar essa inspiração. O marco inicial do arcadismo no Brasil se dá no ano de 1768 e vai até 1836. Em alguns livros vocês vão ver que diz que vai até 1808, com a chegada da família real, e a partir de 1808 a gente já tem aí os prenúncios do romantismo. Só que o marco inicial do romantismo é o ano de 1836. Então, definitivamente, o arcadismo inicia em 1768 e finda em 1836. A gente pode dizer que de 1808 até 1836 a gente tem textos de transição, né, que tem características árcades e românticas. E o marco inicial se dá com a publicação de um livro chamado Obras. Uma outra curiosidade também é que em alguns livros de literatura vocês vão ver que ele pode também ser chamado de obras poéticas, tá? Mas aqui é chamado de Obras, e esse livro foi escrito por Cláudio Manuel da Costa. Em relação às características desses poemas, desse texto, o que a gente vai encontrar? Um vocabulário bem simples, como eu já falei para vocês, nada de subjetividade, mas é um texto bem objetivo, claro, fácil. A gente vai perceber o pastoralismo, que é essa dedicação, essa menção ao pastor, às ovelhinhas. Por que isso, professora? Por que o bucolismo? Por que o pastoralismo?
de repente por conta do contexto histórico, que era a Inconfidência Mineira. A gente percebe aqui que, na verdade, há um fingimento poético, porque os poetas, os escritores desse período, eles não eram pastores de ovelhas, eles eram advogados, juízes, médicos, pessoas com profissões diferentes, renomadas na sociedade, mas que viviam um contexto histórico dentro da cidade muito conturbado. E eles preferiam, ao invés de estar vivendo aquilo tudo, viver lá no campo. Então tem essa valorização do pastoralismo, do bucolismo, que é o Fugger Urben, uma vida pobre, só que feliz. Por quê? Porque corta-se o que é inútil e vive-se a áurea mediocritas. E o desejo de aproveitar o dia. A gente percebe isso nos textos, essa valorização da vida simples, pobre no sentido de vida simples, sem excessos. E o desejo de aproveitar o dia vivido pelo Carpe Diem. Aqui é um exemplo da ambientação, do cenário, onde acontecia os versos, né, onde os poemas eram criados, que é a cidade de Minas Gerais, principalmente Vila Rica e Mariana. Em relação aos autores, a gente vai destacar aqui Cláudio Manuel da Costa, conheçam o Glaucete Saturnio, que era o pseudônimo que eles usavam, exatamente para driblar a censura, porque a gente está vivendo a Inconfidência Mineira e temos aí um governo bem autoritário, que é o Fanfarrão Minese, e esse governo ele não aceitava nenhum tipo de arte que fosse contrária aos valores do governo, da nobreza, né, de Portugal. Ele era comunado com Portugal, com a coroa portuguesa, e ele defendia todos os ideais. E quem fosse contrário seria perseguido e, como a exemplo de Tiradentes, até degolado em praça pública. Então, para driblar essa censura, eles usavam pseudônimos. E o Cláudio Manuel da Costa é de Mariana, ele viveu entre Mariana e Vila Rica, formou-se em Direito pela Faculdade de Coimbra, participou diretamente da Inconfidência Mineira, e ele foi preso e encontrado morto. Há uma dúvida se ele suicidou-se ou se ele foi enforcado na cadeia, né? A probabilidade que ele tenha sido enforcado é muito maior do que ele tenha se suicidado. Em 4 de julho de 1789. Foi um dos fundadores da Arcádia Ultramarina, porque lá em Portugal a gente tinha a Arcádia Lusitana, que era uma espécie de clube, né, de sindicato, onde os artistas se encontravam. Então ele fundou essa Arcádia Ultramarina aqui no Brasil. E sua forma preferida de poesia era o soneto. Cláudio Manuel da Costa era realmente um homem muito rico, ele tinha clientela importante, muitos escravos, sociedade em Minas de Ouro, possuindo uma fazenda de criação de gado e de porcos, além de um negócio de grandes proporções de concessão de créditos. Sua espaçosa mansão em Vila Rica era ponto de reunião da intelectualidade da capitania, segundo Kenneth Maxwell. A gente tem aqui um soneto de Cláudio Manuel da Costa que representa todas essas características árcades, né? Simplicidade, bucolismo, pastoralismo. Esse soneto oitavo diz assim: já rompe Nise a matutina aurora, o negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. Veja, bem simplesinho, e eles trabalham aí preceitos do classicismo, que é o aspecto formal do poema. Nós temos um soneto decassílabos, né, com versos decassílabos e dodecassílabos. Conheçam também Tomás Antônio Gonzaga, o nosso Disseu, que escreveu o livro, um dos livros mais conhecidos do arcadismo, que é Marília. Ele nasceu em Porto, em Portugal, em 1744, morreu em Moçambique, já exilado. Também se formou em Direito na mesma faculdade Cláudio Manuel da Costa, na Faculdade de Coimbra, foi juiz e também participou da Inconfidência, também foi preso e degradado para Moçambique. De lá ele trocava cartas com Cláudio Manuel da Costa, que dá origem ao também famoso livro chamado Cartas Chilenas. Casou-se com Juliana de Souza Mascarenhas, uma pessoa de muitas posses e poucas letras. E escreveu esse livro. Não, esse aqui é o retrato da Doroteia, né? Que eu pensei que fosse a imagem de Marília de Disseu, porque essa imagem já aparece em capa de outros livros. Mas aqui é o retrato da Doroteia, noiva de Tomás Antônio Gonzaga. Aqui sim é o retrato da Marília, musa inspiradora, a quem o pastor e poeta Disseu dedicou seu poema chamado Marília de Disseu. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado.
Um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Olha que simplicidade, né? Menção sempre à natureza, valorização da natureza, de estar na natureza, de estar com uma vida simples, ali do lado do gado, olhando, debaixo da sombra de uma árvore, a vida passar e meditando. Conheço também outros autores, o Alvarenga Peixoto, que é o Eureste Fenício, e o Silva Varenga, que é o Alcindo Palmireno. Escreveu a obra Glaura e o Desertor. Nós temos, além desses escritores, os autores épicos, que são escritores que se dedicavam a escrever poemas ou textos que tinham sempre um herói e uma estrutura fixa. Para um poema ser épico, ele tem que ter estrutura fixa de proposição, invocação, dedicação, narração e epílogo, além de ter um herói. E esses autores épicos eram Basílio da Gama e o Frei Santa Rita Durão. Basílio da Gama nasceu em Tiradentes, morreu em Lisboa, estudou em Portugal e esteve na Itália, onde ingressou com o pseudônimo de Termindo Cipílio. Também foi preso de estar ligado à Companhia de Jesus e foi condenado ao degredo em Angola, ou seja, ele foi exilado, onde ele consegue mutação da pena por ter escrito um poema nupcial à filha do Marquês de Pombal. Então ele tinha aí uma influência que conseguiu apaziguar, amenizar a sua pena. Ele escreve o poema épico O Uruguai, que é um poema antijesuítico. É o melhor poema épico brasileiro, considerado pela Companhia Brasileira de Letras, pela Academia Brasileira de Letras. Visava imitar o modelo camoniano, mas é menor e apresenta versos brancos e sem estrofação, ou seja, versos sem rima. Nós temos ainda a destruição das missões jesuíticas como tema, né? O Uruguai traz como tema essa destruição, ou seja, ele era realmente anti-jesuítico. E os personagens desse poema, os personagens principais, não dá para citar todos, mas a gente tem aí o General Gomes Freire de Andrade, que é o herói do poema, que era obrigatório ter. Temos o Cacambo, que é o herói indígena. Padre Lourenço Balda, que é o vilão da história, a Lindóia, que é a esposa do Cacambo, o Cepê, o Caitutu e a Tanajuda. Esse livro, esse poema narra a luta entre os índios e os 7 povos das missões do Uruguai contra o exército espanhol, que vinha pôr em prática o Tratado de Madrid, o qual transferia aos portugueses as missões e deixava aos espanhóis a colônia de Sacramento. O poema ele questiona a guerra como forma de atuação política numa visão tipicamente iluminista. O herói épico é Gomes Freire de Andrada, que é o líder das tropas luso-espanhola, mas é apresentado de forma diferente e sem nenhum entusiasmo. E aí tem um trechinho que diz assim: descontente e triste, marchava o general. Não sofre o peito compadecido e generoso à vista daqueles frios e sangrados corpos, vítimas da ambição e do injusto império. E a gente tem ainda o escritor Frei de Santa Rita Durão. É um escritor que nos confunde um pouco, porque a priori, quando você não estuda sobre a biografia, às vezes a gente pensa que é uma mulher para se falar de Santa Rita Durão, né? Mas é um frei. Ele ordenou-se padre na Europa e nunca mais retornou ao Brasil e foi professor na Universidade de Coimbra. Ele escreveu a obra O Caramuru, que também é um poema épico, sendo publicado 12 anos após o Uruguai. Esse poema, ele propõe a oposição dos mundos cristão e pagão e reflete certo artificialismo seguindo o modelo camoniano. Caramuru tem como tema a colonização da Bahia no século XVI e os personagens principais são Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, filho do trovão, Paraguaçu, esposa do Diogo, e a Moema, que é apaixonada por Diogo, que são 2 irmãs, a Paraguaçu e a Moema. E é um poema que foi adaptado para o cinema. Tem como personagem Diogo Álvares aí o Rodrigo Santoro, a Camila Pitanga e a Débora Seco como Moema e a Paraguaçu como Camila Pitanga. Para a gente conhecer um pouquinho a história, quem tiver sem tempo de ler e tiver curiosidade, gostar desse tipo de história, fica a dica para vocês assistirem, tá? A história gira em torno do descobrimento da Bahia, levado a efeito por Diogo Álvares Corrêa, que é um misto de missionário e colono português. O autor incorpora ainda costumes e tradições do índio brasileiro, que é considerado inferior ao homem branco europeu. O episódio mais conhecido é o da morte da Índia Moema, que é a parte mais triste, em que a Paraguaçu
se joga ao mar e consegue nadar e chegar até ele, mas a Moema não consegue. Diogo Caramuru, por quem Moema se apaixona, embarca para a França com sua mulher, a Índia Paraguaçu, juntamente com outras índias. Moema se atira ao mar e tenta seguir a nado, só que ela não consegue alcançar o navio e ela morre afogada. Está aqui o trechozinho final. Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida a cor, o aspecto moribundo, com mão já sem vigor, soltando o leme. Entre as salsas escumas desce ao fundo, mas na onda do mar que irado freme, tornando a aparecer desde o profundo. Ah, Diogo cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Frei Santa Rita Durão. E é isso, pessoal. Nós encerramos aqui o nosso estudo sobre o arcadismo. Não deixem de fazer as atividades, né? Procurem fazer o praticando, DH, mas na próxima aula eu vou corrigir o praticando com vocês e dar sequência aos nossos estudos do romantismo. Um abraço e até a próxima.